Lula deu essa declaração de que Bolsonaro está enrolado até os dentes? E aí eu emendo uma outra pergunta, ministro. O que Lula deve ou não falar a respeito dessa delação, a respeito de Bolsonaro, na sua opinião, já que o senhor é o ministro das comunicações, da Secretaria de Comunicação? Olha, gente, eu leio, né? Eu leio UOL, eu leio, né, outros portais, e eu também acho, em tudo que eu li, que vocês publicaram, que com a quantidade de informação que tem a respeito do que esse Cid está dizendo, alguém está enrolado, né? Eu não precisa ser presidente da República, cientista político, qualquer cidadão brasileiro que lê o UOL, tudo que vocês publicaram sobre o Mauro Cid, perguntarem para ele, rapaz, qual é a situação desses caras que ele está falando? Estão enrolados, né? Então, vamos combinar que alguém imaginar que com tudo que o Mauro Cid fala e sabe, quem está do outro lado não tiver enrolado, seria até curioso. Ministro, Então, gente, ó, o mas que a gente acha? A gente não vai entrar nesse tema. Esse tema é um tema de polícia, não é um tema da política. Mas era isso que eu queria perguntar, do Poder ministro. Judiciário. Se o, Né? Não é se o uma pauta do presidente... governo. Deixa ele concluir. Essa que é boa, o Ju. Não é uma pauta não vai do entrar governo. nesse tema, esse é um tema de polícia. Esse é um tema de polícia, esse não é um tema de política. Essa frase ficou boa, hein? Dá para botar uma aspa nela, inclusive. O senhor ensaiou antes essa? Não ensaiei, não. Ele quer virar manchete, aqui ele já traz a manchete. Olha, editor, já escreve aí. Esse não é um tema de política, é um tema de polícia. Então, essa é a recomendação. Não, mas é importante. Essa é a recomendação do presidente Lula, quer dizer. Não, essa é a minha recomendação. Para o presidente Lula? Não, para o governo. Para o governo. Mas aproveitando, então, a sua recomendação... Nossa pauta é outra, gente. Nossa pauta é o PAC, né? É o G20, é a geração de empregos, é o controle da inflação, é o juro muito alto, é a reforma tributária. E essa pauta do governo? Né? Quer dizer, essa pauta não é a pauta do governo. Então, já que o senhor está falando de pauta do governo e também o senhor está aconselhando o governo a tratar essa questão da delação do Cid, também queria trazer uma outra declaração do presidente Lula, né, com relação ao Putin e ao Tribunal Penal Internacional, né? Que o Putin não seria preso no Brasil e o presidente fazendo a referência com relação a não sabia que tribunal era esse, que os Estados Unidos não é signatário, sendo que o senhor sabe, né, nesse período, inclusive da Lava Jato, o próprio presidente, em algum momento, fez menção a recorrer ao Tribunal Penal Internacional, que é uma corte que investiga violações de direitos humanos, puniu crimes históricos mundiais, extremamente sério, né? Então, o presidente tem sido mal assessorado nessas últimas falas. O que aconteceu nesses 2 episódios em que o presidente falou sobre a delação do Cid e também essa fala problemática com relação ao Tribunal Penal Internacional? E o recuo depois, né, Juliana, que essa foi importante também, porque ele falou isso, que Vladimir Putin não seria preso, depois ele voltou atrás e falou que essa é uma decisão da justiça. Sinceramente, gente, eu acho que a pauta da ida do presidente para o G20 é outra, né? Eu acho que a pauta é o papel do Brasil no mundo, é o protagonismo do Brasil, é a possibilidade que nós temos de coordenar um debate sobre a transição ecológica, recuperar o protagonismo, o respeito do Brasil no cenário internacional. Isso vai nos ajudar muito, né, a atrair investimentos, trazer recursos para o Brasil. A gente precisa muito buscar recursos para poder fazer Mas obra quem colocou isso em pauta foi o próprio presidente Lula. Essa que é a questão, né? Essas falas não atrapalham justamente a construção dessa imagem que o senhor está falando? Eu acho que não, porque a pauta central não é essa. Essa foi uma questão absolutamente secundária do ponto de vista do todo do que aconteceu lá na Índia, né? Quer dizer, a importância, gente, do Brasil voltar a ter um protagonismo, a gente poder liderar o G20 nesse momento. Depois vamos realizar aqui a COP, vamos presidir o BRICS. Hoje não existe uma mesa no mundo que discuta
transição Como é que ecológica, foi, transição ministro? Só para sem, sem a a gente participação não do ficar com Brasil, papo de maluco aqui. A Juliana lhe fez uma pergunta. Acho importante, o senhor é o secretário de comunicação e a audiência quer saber como é que foi esse recuo do Lula em relação a isso. Alguém depois o informou? Falou assim, olha, presidente, não é bem assim. Tanto é que tá todo mundo assim, o próprio ministro dos Direitos Humanos está em silêncio até agora a respeito disso. Vocês sabem a importância que o Silvio Almeida considera o Tribunal Penal Internacional, gente, né? eu peço para Isso causou vocês. surpresa no meio. A gente conversava com o Jamil Chad agora, até integrantes do próprio governo, né? Tem uma importância disso. Quer dizer, esse recuo de Lula em relação a isso, e ele colocar em questionamento o Tribunal Penal Internacional. Por que isso, ministro? Foi um erro? Foi um erro na comunicação de Lula? A Fabíola quer botar a conta na conta da Secom ainda, né? Não, a Gente, gente quer entender, olha ministro, é só, olha importante. só. Gente, eu vou repetir para vocês para a gente não ficar com essa conversa de louco, como é que diz a Fabíola, né? A nossa opinião, a pauta principal do G20 não é essa. Essa é uma pauta secundária, que inclusive daqui a pouquinho já mudou a manchete aqui do UOL, já mudou a manchete de tudo, ninguém nem vai falar mais nisso, gente. A pauta principal do G20 é outra. A pauta principal do G20 é que o Brasil está presidindo o G20 e que nós vamos coordenar no mundo um grande debate sobre a transição ecológica, sobre a transição energética, sobre o papel da Amazônia, sobre o carbono zero, como é que nós vamos transformar isso em ativos para poder trazer dinheiro para o Brasil, para poder gerar empregos, para poder promover o desenvolvimento. É isso, gente. Essa é a pauta principal. Então, para mim, essa é a pauta do G20 que nós vamos debater. Eu acho que a democracia brasileira, ela, ao mesmo tempo que elegeu o presidente Lula, ela elegeu uma base parlamentar de apoio ao governo que não é majoritária, né? Então, nós temos um sistema político no país aonde você acaba compondo a maioria parlamentar após a eleição. Diferente do sistema parlamentarista, por exemplo, que quem tem maioria no parlamento faz o primeiro-ministro, né? Então, nós vivemos uma experiência política no Brasil que ela é uma característica nossa. Você ganha a eleição e você sabe, tão bem quanto eu, ou até melhor do que eu, que um governo precisa ter uma base sólida, uma base política. Isso ajuda a compor um ambiente econômico saudável, isso ajuda a transmitir confiança para os investidores, para o próprio mercado, isso ajuda para que o juro baixe, isso cria, né, uma sinergia positiva para que as pessoas possam investir, gerar empregos, distribuir rendas, criar oportunidade. Então, uma base política forte, ela deve sim ser o objetivo de qualquer governo. E o governo do presidente Lula é um governo que compôs uma base. Nós tivemos votações importantes no primeiro semestre e alguns partidos políticos procuraram o governo, no sentido de manifestar interesse em compor o governo. Evidentemente que isso nos interessa. Então, eu acho que é um processo absolutamente legítimo. Não seria ceder chantagem, então, porque no Congresso o burburinho que a gente escuta é um pouco isso, sabe? O governo está cedendo a uma certa chantagem justamente sofrido ao longo de algumas votações importantes, né? Não vejo dessa maneira, porque, veja bem, qual foi a votação importante no primeiro semestre que o governo não teve êxito? O que teve de fundamental? Olha só, o senhor acompanhou com a gente aqui como foi, por exemplo, os bastidores da votação, por exemplo, da medida provisória para manter, por exemplo, a estrutura dos ministérios, né? Veja bem, gente, vamos lá. Primeiro, a PEC da transição. Aprovamos a PEC da transição antes da posse. Antes da posse, né? De muitas negociações, né, ministro? Tudo está sendo acompanhado. Os encontros de Lula com o próprio Arthur Lira. Tem uma série de negociações para que tudo isso tenha sido aprovado. E as negociações seguem. O próprio presidente Lula fala isso, né? Ele falou recentemente no Café com o Presidente das negociações e a dificuldade. É verdade, é um diálogo permanente. Sim.
Né? A democracia é assim que funciona. Não, então, mas é Né? porque, como o senhor perguntou para a Você tem que Juliana, falando assim, receber. o que que não conseguiu aprovar? A Mas gente por sabe que que não não é foi? assim, né, Por que que não, ministro? por Mas que que olha, não foi Lívia, aprovado? Por que que não foi? Não, o mas marco a do, gente não está falando que não marco foi do aprovado. saneamento, O marco do o marco saneamento. temporal. O saneamento não Eu ia era nenhum falar. projeto da Câmara, foi um decreto. Então, vejam Então, bem, mas vai derrubar, né? foi Agora, as derrubada questões o estratégicas ministro. do governo, as questões estratégicas do governo, PEC O da marco, transição, foi o marco aprovado. temporal. O A marco temporal. reforma tributária. Nunca no regime democrático nós tivemos uma reforma tributária votada e aprovada na Câmara dos Deputados. Isso é uma coisa extraordinária do ponto de vista de um projeto de estabilização da economia e de crescimento. O novo marco fiscal, a votação sobre o CARF, e mesmo a votação sobre a reestruturação dos ministérios, gente, 99% da reestruturação foi aprovada nos termos em que o governo propôs. Agora, Ela no foi regime aprovada, democrático, no mas regime o democrático, bastidor desse foi muito sofrido, né? Assim, regime, a gente acompanhou de perto lá. E como o Sakamoto lembrou aqui, a votação do saneamento, o Congresso aprovou o marco temporal em uma derrota ao gente, mas governo. no regime democrático, as pessoas têm que se acostumar com Tá, isso. ô, ministro, vamos então No mudar o regime foco da democrático, pergunta. Vamos fazer a pergunta de no outro regime, jeito. O no Centrão regime está democrático, satisfeito? Deixa eu mudar a pergunta então. O Centrão está satisfeito, já está alimentado ou vai ter que dar mais alguma coisinha? olha, pergunta interessante, Fabiola. Agora, eu acho que está perguntando para a pessoa errada, né? Em primeiro Claro lugar, que não. Vocês estão no eu meio não da faço parte, negociação. eu não faço parte de nenhum desses partidos, né? É. Não Ministro, a trato gente dessa sabe, o maneira. senhor está no governo. Eu não trato dessa maneira, pelo contrário, Tá. eu trato de uma forma bastante respeitosa. Imagina eu sentar na mesa com os partidos e dizer: vocês já estão alimentados ou vocês precisam de mais coisa? Né? Seria, no mínimo, deselegante, descortês, né, de parte do governo tratar os partidos dessa maneira. Então, eu vejo de outra forma. Eu acho que o diálogo ele deve ser valorizado. Né? O parlamento é parlamento, parlar. Né? Aliás, o parlamento foi uma grande invenção da humanidade. Antes de existir o Não parlamento, vai né? fugir, então, ministro. Antes de Não existir o vamos fugir, parlamento, as então. pessoas decidiam na espada. Agora é no diálogo, é na palavra. Então, mas, ministro, só para falar uma coisa, que é o seguinte, o que a gente está querendo colocar, e eu acho que é um ponto importante, é o seguinte, é claro que todo governo precisa de governabilidade, a gente sabe o que acontece quando não tem governabilidade, haja visto 2016, né? Tudo que aconteceu. Né, pedalada fiscal, coisa nenhuma, aquilo foi perda de apoio político, a gente sabe que aquilo foi uma desculpa colocada lá para o impeachment. Agora, é meio complicado no meio dessa discussão toda, porque a gente vê, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, né, que já apoiou no governo do ano passado, agora, depois passou a ser um homem forte do governo Bolsonaro, e fica dando declaração de que não adianta o André Fufuca estar como ministro, tá à frente dos esportes, que ele vai ser convidado a se retirar do PP, que ele vai sair das instâncias administrativas e que o PP não vai dar mais voto nenhum por conta dessa entrada no governo. Então, é esquisito, até porque estamos falando de Ciro Nogueira, um homem forte do Partido Progressista, né? Então, eu queria que o senhor analisasse sobre isso. Como é que fica essa balança de governabilidade, sendo que esses partidos, como republicanos, o PP, entre outros, ele tem dentro dele uma cisão grande entre nomes que são bolsonaristas e nomes que são pró-governo. Vamos lá. Os partidos tradicionais no Brasil, eles são federações regionais. Tu imagina que Ulisses Guimarães foi candidato e não teve apoio do MDB de forma integral. Né? Nós tivemos inúmeras vezes partidos com candidato que não conseguiram unificar os seus partidos. São federações regionais. Há o PP do Rio Grande do Sul. O PP do Rio Grande do Sul tem um alinhamento ideológico de outra natureza, não vai ser governo, né? E assim por diante. Agora, como é que se expressa essa relação de compromisso com o governo? Com os votos do Congresso. Né? Então, a manifestação que A, B ou C possam fazer, ótimo, faz parte do jogo da política. Vamos ver, no momento que nós tivermos votações no Congresso, a coerência, digamos assim, né, dessa fala com o que vai acontecer no Congresso. Nós acreditamos, né, fizemos movimentos políticos para ampliar a base de sustentação do governo no Congresso. Já disse e vou repetir.
Isso dá força, sinaliza de forma positiva para o mercado, mostra que o governo tem garantia e condição de levar as reformas até o final. Com isso, a gente promove um ambiente de negócios mais favorável, atrai investidores, segura a inflação, faz com que o juro caia e, com isso, a economia cresce. Como diz o presidente Lula, a roda da economia gira. A gente gera emprego, cria oportunidades, distribui renda. Então, esse é o nosso objetivo. Eu queria perguntar ao senhor a respeito dessa última questão relacionada a fake news, né? O senhor ontem demonstrou muita preocupação em relação a isso, acionou a Polícia Federal, também o advogado-geral da União também tratou desse assunto, o próprio ministro Flávio Dino também disse. O senhor que cuida da parte de comunicação, queria até saber, ministro, como é que funciona o monitoramento hoje do governo em relação à disseminação de fake news, né? Como é que vocês fazem essa análise e até esse foco, para que vocês façam essa denúncia e outras frentes do governo para o combate a essas fake news e que, inclusive, tinham a ver com essa tragédia do Rio Grande do Sul, essas últimas? Na realidade, eu estava no Rio Grande do Sul domingo, junto com o presidente Geraldo Alckmin, com mais 8 ministros, quando nós nos deparamos, né, com duas situações que, evidentemente, lamentavelmente, fake news, no momento da tragédia, parece que ela prolifera, né? Que ela se multiplica. Né? A maldade, né? Ela é elevada à enésima potência. Quer dizer, pessoas que se dedicam durante as tragédias a divulgar mentiras e desinformação com objetivos de natureza política e de toda ordem. Eu vivi isso, pessoal, de forma muito intensa. Eu sou de Santa Maria. Minha cidade viveu a tragédia da Boate Kiss. Logo no início dessas ondas de fake news, o que nós passamos, o que as famílias passaram, então eu sei o que é. Nós sabemos o que é o mal, a dor que causa a mentira e a disseminação de fake news, de inverdade, no momento de tragédias. E teve 2 fatos que se espalharam de forma mais intensa. Um, né, totalmente mentiroso, uma fake news criminosa, né, de uma pessoa que alegava que tinha sido proibido a distribuição de donativos, de doações, porque havia uma decisão do governo de que ninguém mais poderia contribuir com nada enquanto Lula não fosse na cidade para fotografar. Tudo mentira, gente, tudo mentira. Isso criou um pânico na região, uma revolta na região. E a segunda foi que, né, o que aconteceu lá teria sido fruto de um processo de responsabilidade de governos anteriores que construíram usinas, né, barragens nesse rio, em locais acima das cidades que foram atingidas, e que, na realidade, tudo aquilo que tinha acontecido foi fruto da abertura de comportas que criaram um efeito cascata, semelhante a uma cachoeira, e com isso as cidades foram destruídas. Isso é mentira. Isso é mentira. Tem 3 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, que não têm comporta. O controle do nível de água é, né, pelo fio de água. Então, isso é uma invenção criminosa. Vocês imaginem as pessoas sem internet, perdendo pessoas desaparecidas, e surge uma informação dada como verdade de que há um risco para a região por conta da gestão de comportas de hidrelétricas. Isso é gravíssimo, né? Só para... Desculpa, Fabiola, só até para aproveitar o gancho junto com o ministro, eu tenho sobre isso, eu tenho exatamente 2 perguntas. Eu queria saber se o governo federal ele conta com alguma estrutura, a SECOM conta com alguma estrutura de monitoramento de fake news hoje? E fake news não. Eu não estou falando de monitoramento. A gente acompanha o monitoramento das redes. E evidentemente que quando uma fake news ela ganha uma repercussão, ela ganha uma proporção, imediatamente isso é detectado. Mas existe esse monitoramento de rede, ele é feito... Fake news não. De fake news não. Não tem de fake news. Então, essa é a pergunta, se há alguma intenção nesse sentido, né, de monitoramento, porque algumas fake news, elas são perigosas, como a gente até conversou, né, Paulo, com relação à questão, por exemplo, de ataque nas escolas, o ódio à intolerância, que depois o governo... Em momentos específicos, eu posso citar aqui 3 situações, né? Naquele período em que houve a onda organizada
de violência nas escolas, foi feito um monitoramento coordenado pelo Ministério da Justiça, no sentido de detectar, né, páginas que propagavam ódio, estimulavam a realização, inclusive, de novos atentados, jogos na internet, que, enfim, naquele momento houve um monitoramento, né? No segundo momento, quando nós lançamos a campanha de multivacinação, nós nos deparamos com uma ação organizada na internet, nas redes sociais, de disseminação de mentiras sobre a vacina, né? Vocês sabem que o Brasil é um país que já foi uma referência mundial em termos de cobertura vacinal. Voltamos a conviver com a realidade do sarampo, do poliomielite, e temos aí toda a tragédia do Covid, e isso se deu muito por conta dessa ação criminosa e organizada de disseminação de mentiras sobre vacina. Ô, Né? ministro, então, até diante disso, que até o presidente Lula falou sobre isso na época, né? Até diante disso, não seria necessário a criação de um comitê, porque até o que defende agências de checagens, né? A importância da criação, de repente, de um comitê de monitoramento permanente dentro do governo, para que isso não continue sendo produzido e disseminado dessa maneira. Não existe essa intenção do governo? Não vai ser criado mesmo? Não, um comitê de monitoramento de fake news, não. Até porque, Fabiola, fake news, o debate sobre a desinformação não é um debate no Brasil. Quer dizer, esse é um grande debate que a comunidade internacional, que o mundo da política, que o mundo da informação... Eu assisti recentemente uma palestra do Obama numa universidade, e ele dizia que se tinha uma coisa que ele se arrependia durante o seu governo, foi não ter feito um debate aprofundado com a gravidade e a dimensão que tem esse fenômeno que ele chama corrosivo para a democracia mundial, né? Então, o tema das fake news é um tema que transborda, que extrapola, não é um problema do governo. A grande maioria das fake news, inclusive, não diz respeito ao governo. Mas você tem... Paulo, desculpa te interromper, mas o ministro, só que dentro dessa discussão, com certeza é claro que não é um assunto de governo, é um assunto de Estado, né, da República de uma maneira geral. Agora, está tramitando no Congresso Nacional o PL 2630, que é o projeto de lei das fake news, né? A própria Secretaria de Política Digital, que está na aba da SECOM, tem um trabalho importante, inclusive sobre o projeto, na tentativa de aprovar o projeto. E por conta da pressão das plataformas, ele não foi aprovado em primeiro turno ainda na Câmara dos Deputados. O Lira queria aprovar, o presidente Arthur Lira, a base do governo, parte da base também queria, você tinha a Secretaria de Política Digital também atuando, sociedade civil. A pressão das plataformas foi muito grande e não houve essa votação. O governo vai tentar colocar novamente em votação, articular para que isso aconteça, porque o PL atua nisso, né? O projeto não é do governo, Leonardo, e o governo nunca agiu no sentido de que ele venha a ser votado ou não. É um projeto do Poder Legislativo. O governo participa. Com apoio, né, ministro? Com apoio. Orlando Silva falava, inclusive aqui, foi tudo articulado. O governo participa desse debate. Ativamente, né? Como o Ministério Público participa, como setores do Poder Judiciário participam, como boa parte da mídia do Brasil acompanha e participa ativamente desse debate, como a comunidade acadêmica participa. É um debate de Estado, não é um debate de governo. Esse projeto não é um projeto de governo. Eu acho que seria equivocado nós imaginarmos e tratarmos essa questão como se ela fosse uma questão de governo. Aliás, eu desconheço experiências bem-sucedidas, e eu acompanho aqui o debate sobre a Alemanha, sobre a comunidade europeia, sobre como é que o Canadá avançou nesse debate, mesmo a experiência da Austrália. Em nenhum desses lugares, né, foram ações de governo, foram ações de Estado, e é nesse sentido que eu acho que a gente deve tratar o tema. O que é assunto no governo Lula agora, ministro? Qual é a preocupação do governo neste momento agora? Olha, o presidente decidiu agora realizar uma reunião às 16 horas com o Comitê Interministerial que foi criado, né, pelo presidente em exercício na sexta-feira, Geraldo Alckmin, que está acompanhando o andamento, os desdobramentos de todas as ações do governo relativas à tragédia do Rio Grande do Sul, né? Nós chegamos já hoje a 47 óbitos. Agora há pouco foi atualizada uma informação que nós temos ainda 8 pessoas desaparecidas.
E, além de esse luto, né, de tantas famílias, existem toda essa angústia, essa situação de pessoas que se agarram ao fio da esperança há 8 dias sem ter notícia de pessoas, né? No último domingo foi encontrado um corpo a 80 quilômetros da cidade onde a pessoa residia. E nós temos muitas ações em andamento no Rio Grande do Sul, está chovendo em outras regiões do estado, e, portanto, o presidente Lula vai presidir às 16 horas uma reunião desse grupo interministerial responsável pelo acompanhamento das políticas públicas de apoio às famílias atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. Que além do que já foi anunciado, até pelo Geraldo Alckmin, que esteve lá, né, o vice-governador e que estava em exercício, o que pode ser mais oferecido ao governo do Rio Grande do Sul, ministro? O presidente Lula pretende, inclusive, disponibilizar mais recursos? Tem mais recursos disponíveis? Fabiola, o governo federal, na realidade, ele é demandado, né? Quer dizer, as demandas do governo do estado, das prefeituras municipais, chegam até o governo federal. E a partir dessas demandas que a gente age, né? O que eu posso assegurar a vocês é que nenhuma demanda que foi encaminhada ao governo federal, até o presente momento, nenhuma deixou de ser atendida, né? Para vocês entenderem um pouco o que são as demandas. Na terça-feira da semana passada era o momento mais crítico, quando o Rio estava, né, lá em cima. Qual foi o primeiro pedido? Foram a presença das Forças Armadas, com os botes salva-vidas. Até agora nós temos 10 botes salva-vidas. Nesse momento são 950 homens das Forças Armadas, trabalhando ainda, tentando salvar vidas, um trabalho humanitário, mas atuando, né, na limpeza, na desobstrução. Depois, o outro pedido qual foi? Foram os helicópteros. Conseguimos viabilizar todas as aeronaves da Polícia Rodoviária Federal, das Forças Armadas. Depois foi trazido a nós o problema da internet. Toda a região estava sem sinal. O Ministério das Comunicações imediatamente, né, agiu, levamos 13 antenas digitais e, junto com, né, a Telebrás, restabelecemos o funcionamento da comunicação na região. Depois, a agilidade do Ministério da Defesa Civil para reconhecer a emergência dos primeiros 73 municípios. Com isso, nós conseguimos liberar o recurso do chamado auxílio abrigamento, né? Nós temos mais de 4.000 pessoas hoje em abrigos, né? E nós temos um recurso por pessoa que é transferido direto para as prefeituras. Na medida que foi reconhecido a emergência, também foi possível a antecipação do Bolsa Família e a liberação do Fundo de Garantia das pessoas de todas as cidades atingidas, até o valor de R$ 6.220. Imediatamente, a partir de uma demanda da área da saúde, nós temos 4 hospitais atingidos e mais de 20 unidades de saúde, se não estou enganado, são 29 no total, avariadas ou destruídas. Instalamos um hospital de campanha do Ministério da Saúde em Roca Salles, mobilizamos a Força Nacional do SUS para garantir a presença de profissionais, medicamentos. Então, o que eu posso garantir para vocês é isso, né? Tudo que chegou até nós teve pronta resposta. As cestas básicas, 20 mil cestas básicas, já chegaram 5 mil. Estão em conexão direto com o governador para poder prestar essa assistência, né? Prefeituras, muitas coisas são prefeituras, né? Sim. Que a prefeitura, ela apresenta um plano de trabalho. Esse plano de trabalho, ele tem 3 características. Primeiro, de caráter humanitário, aquela pronta resposta, né? Depois é o plano de trabalho da desobstrução, volta do funcionamento, religa água, religa luz, limpeza. Nós temos toneladas e toneladas de entulhos, muito lixo, né? As cidades estão tomadas, as casas estão tomadas. Inclusive, o problema ambiental, quer dizer, o que fazer com aquela quantidade de lixo? São toneladas de lixo, né? Ruas interditadas, pontes que caíram, estradas interditadas. Então, o segundo tipo de plano de trabalho são esses, né, dessa característica. E os terceiros são de reconstrução.
reconstrução de casas, escolas, unidades de saúde e também toda a discussão sobre reconstruir o tecido econômico da região. Né? Quer dizer, existem milhares de postos de trabalho que deixaram de existir. Né? Empresas que empregavam 200 pessoas, que a pessoa chegou lá, não tem mais empresa. O Rio levou tudo, levou as máquinas, levou o prédio, né? Como foram atingidas as áreas centrais das cidades, né? Teve uma consequência desastrosa na atividade comercial, nos pequenos estabelecimentos. É uma região de forte presença da agroindústria. Ali nós temos muitos suínos, aves, bacia leiteira, né? Vaca de leite, produção de grãos. E muita Não, o gente estrago perdeu. é gigante, né? Fora as vidas perdidas, né, ministro? Qual